Olá, eu sou Evandro Schutz e hoje vamos falar sobre um tema que eu particularmente gosto muito: matemática. Você já pensou alguma vez na sua vida, talvez, estudar matemática? Ou você teve talvez um daqueles professores e você fica pensando, talvez eu faça matemática ou não, esse professor era tão bom ou não, né? Bem, eu vou falar um pouco sobre isso. Eu estudei matemática. Sou graduado em matemática, licenciatura em matemática, pelo Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, ou IME-USP. E vou falar um pouco sobre a matemática e por que eu acho tão importante essa. Eu não gosto de falar de disciplina, essa forma de pensar. Bem, por onde começar, né? Vou falar um pouco então como entrei na USP. Meu objetivo inicial não era fazer matemática, era fazer medicina. Eu estudei alguns anos de cursinho, mas eu precisava trabalhar, digamos assim. No segundo ano já não dava mais para fazer outro ano de cursinho. E minha opção por medicina já ficou um pouco mais não tão prioritária. Fiz para outros cursos também, prestei, entre eles matemática. Um dos motivos porque no ensino médio eu tive um excelente professor de matemática, o professor Daniel. E esse professor acho que realmente abriu minha cabeça para essa disciplina e outras coisas nesse sentido. Bem, aí após isso, né, também passei em odontologia na Unesp e foi uma decisão um pouco difícil. Uma vez matemática, mas no sentido que era uma coisa assim mais filosófica, no meu entender, menos tediante do que imaginar que odontologia eu achava que era uma coisa apenas muito olhando ali, muito prática, assim. Você fica só sentado olhando uma boca. Isso para mim parecia algo muito limitante, é, na minha cabeça. Na época que eu gostava muito de estudar, e especialmente religião, entre outras coisas, ia muito e acho que isso despertou muito. E também, especialmente porque eu queria também lecionar, dar aula. Gostava muito dessa parte de interagir com os jovens, principalmente com as crianças, ensinar. E eu me via muito com o papel de um professor. Bem, entrei na matemática. Quando você entra na matemática, a primeira coisa que você percebe no ensino superior é que uau, o que você imaginava que era matemática no ensino médio não é nada. É muito pouco. No ensino médio você aprende a fazer algumas contas, você aprende a trabalhar algumas equações, aprende por trigonometria, algumas fórmulas, equações, porém de uma forma extremamente superficial. Para você ter ideia, no ensino superior você já entra no pressuposto que você já sabe isso do ensino médio. É um mínimo para você dar o primeiro passo. Você tem que saber isso do ensino médio. E vai sendo construído algo gigante a partir disso. E não é nada simples. Né? Na verdade, algumas universidades eu fui sabendo que o curso é muito mais simples, no sentido que a proposta do currículo do curso é para as pessoas, digamos, melhorar seu conhecimento do ensino médio, serem professores exclusivos do ensino médio para conteúdo do ensino médio, sem abrir tanto, né? No curso de matemática, quando eu entrei, teve algumas pessoas, lembro de um amigo especial que ele já tinha feito 3 anos de faculdade de matemática numa universidade particular de São Paulo, não vou citar o nome, e ele conseguiu uma vaga remanescente no curso de matemática na USP. Quando ele foi fazer a prova, bem, ele foi tão mal na prova, mas a UEM tem muitas vagas, né? Muita gente desiste do curso, é muito difícil. E fala assim, você pode fazer o curso, mas você vai ter que voltar para o primeiro semestre. Vai ter que cursar tudo de novo, porque o nível do que estava vendo nos 3 anos da faculdade não era nem o mínimo do básico do que se via na USP. E aí ele foi, né? Ele acaba se formando. Acho que ele formou até junto comigo, se não me engano. É, é muito difícil. Você entra na faculdade e você vê um outro mundo. Uma das primeiras aulas, para você ter ideia,
Um professor chegou na sala de aula e falou: vocês sabem que existe um número zero apenas, certo? Não parece a coisa mais óbvia do mundo? A coisa mais elementar? Quase como dizer que o sol é brilhante, é quente, ou que a gente respira ar, ou que a água do mar é salgada. Não sei, para mim isso é a coisa mais óbvia do mundo. Assim. Mas eu já estava um pouco assustado com algumas coisas no RIME, então ninguém teve ousadia de responder qualquer coisa pro professor, porque parecia que a gente ia ver uma outra coisa, né? E aí ele falou, só existe um número zero. E temos como provar isso, né? É bem fácil provar isso, mostrar isso. Aí já veio na cabeça. Como assim? Provar que existe um número zero? Ou provar que apenas existe um número zero? Isso ficou na cabeça batendo. Aí o professor falou assim, aí o professor viu que todo mundo ficou meio pasmo com essa pergunta dele, e ele foi para a lousa fazer a demonstração. Foi quase, acho que meia lousa ou uma lousa. Não foi uma álgebra das mais pesadas, mas ele chegou com um método muito usado na matemática, né? Por método do absurdo, depois que a gente fica conhecendo, né? Método do absurdo, você nega uma tese e você chega no final, você chega numa contradição ou num absurdo. Logo, aquilo tem que ser verdadeiro, o que você negou. É a implicação. Então, ele mostrou que... Não, acho que nem foi pro absurdo. Foi parecido. Foi pro absurdo, sim. Mas ele chegou, qual que não era a ideia? Ele fez um número parecido com zero, por dois caminhos meio diferentes, e chegava que um era igual ao outro. Eles eram o mesmo número. Porém, a tese dizia que eles eram diferentes. Ou seja, haveria um outro número zero, com a mesma propriedade, com as mesmas características, né, de ser o elemento neutro na adição e que, digamos, anula, né, uma multiplicação. E foi bem interessante a demonstração, mas na época, quando eu vi aquilo, eu fiquei bem pasmo, assim, eu fiquei, uau, tô vendo uma coisa alienígena aqui. Demorou para cair a ficha, entender. Hoje, para mim, é mais fácil pensar nisso, mas na época, quando eu vi isso pela primeira vez, era quase como alguém te dá uma folha de grego, aramaico na tua cara e leia isso. Não tá óbvio que tal pessoa tá dizendo tal coisa? E foi... Aquele dia eu saí da aula pensando, olha, o que eu tô fazendo aqui? Era a terceira semana de aula na faculdade. E foi tremendamente difícil. Mas não queria parar por aqui. O curso é muito interessante, você aprende coisas inimagináveis. Muitas coisas que você com certeza não vê em outros cursos. Não só nesse sentido, mas é difícil você ver em livros, pensadores. Na mídia, com certeza, você não vai ver. No filme, também você não vê. Num jogo, você também não vê. É, mas é legal. Teve uma das matérias que eu mais gostei, foi cálculo. Cálculo, né, se formos pensar mais historicamente, podemos nos remeter ali a Isaac Newton, que formulou melhor essa teoria, que foi mais desenvolvida depois, utilizada. E cálculo é uma das coisas que eu acho que mais expandiu a mente. Eu lembro que eu saí das primeiras aulas de cálculo, quando eu já sabia o que era integral, derivadas, maximizar uma equação, minimizar um sistema, que eram sólidos de rotação. Você começa a sair dela com uma visão meio que de engenheiro. Eu olhava para todos os objetos no mundo, né, a coisa mais difícil você imaginar, por exemplo, esse cabo aqui, e já ficar imaginando, eu consigo fazer isso com tal e tal equação. A equação tem que ser assim, 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 aqui colocar tal propriedade, como ele tem uma simetria, eu posso simplesmente fazer algo só um lado e depois faço uma rotação, né? E por aí vai. Tem muitas, abre muito
a sua mente. Especialmente com a ideia do infinito. Por que infinito? Você já pensou em algo circular? Por exemplo, tem a minha aliança aqui de casamento. Provavelmente no, sem alta precisão de um matemático, digamos assim, é um círculo. Ok? Beleza? E aí, eu fico pensando, como que você faz para medir essa circunferência? Ah, você aprende no ensino médio a fórmula, né? Que a circunferência é 2πr, né? 2 vezes o π, ou diâmetro, vezes o π. Isso, o r, na verdade, o r era o raio. Bem, aí fica pensando, ok. Mas aí, de onde surgiu essa forma? E mesmo assim, suponha que você não tem essa forma, como você ia medir? Você pode imitar alguns jeitos, né? Você passa alguma coisa em volta, um barbante, estica, tenta medir. Mas por que você não tivesse essa técnica? E aí você começa a ver que, começa a pensar nos pontos desse círculo. Esse ponto está tanto distante desse, mas esse ponto está aqui e esse está aqui. E você não pode medir a distância fazendo uma reta entre eles. Porque é uma circunferência assim. Ah, você pensa, vou pegar pontos mais próximos. Você pega os pontos mais próximos, mas você pensa, agora tem uma reta aqui. Mas se você olhar com um zoom infinito desses dois pontos, você vai abrir e vai ver que ainda tem uma circunferência, algo meio redondo, assim, digamos, não linear aqui. Aí você fica pensando, como você consegue medir dois pontos que você nunca consegue traçar uma reta entre eles? Que essa vai ser perfeitamente a distância. Isso, esse tipo de discussão, algumas coisas sobre infinito, precisão, eu já tinha antes mesmo da entrar na faculdade. Mas ali, aprendendo em cálculo, você aprende a medir isso, que é a precisão infinita, que é a ideia do limite. O limite você consegue ver como que chega essa distância, quando essa distância tende a zero no infinito. É uma coisa fantástica, fantástica mesmo. Abre, expande muito a mente. E não apenas isso. Isso vai ter essa parte de cálculo, tem aplicação em tudo. Engenharia, física, astronomia, geologia, geografia, tudo que você pode imaginar vai ter cálculo. Tudo que é mais pensado hoje, né? Tem muito essa parte de cálculo. Um livro muito interessante, os matemáticos conhecem, chama Cálculo, do autor James Stewart. Alguns não gostam dele por alguns motivos, eu gosto muito. Ele tem muitos exemplos práticos, ele meio que conta a história para você entender, mas de forma lúdica, né? Não tão abstrata como alguns matemáticos gostam. Muito lá tem muitos exemplos práticos na vida. Outro ponto muito interessante da matemática é a parte de, como já falei um pouco da aliança, da trigonometria, ou geometria. Né? E aí você vê tanto a parte no curso mais do passado, lá desde os gregos, o livro do Euclides, o Elementos, um livro famoso, que é, digamos, o pai da geometria mais robusta, matemática. E aí você aprende no curso algumas coisas que você, uau, você nunca pensava. Uma delas é sobre axiomas. Uau, o que é axiomas? Vou falar em outra ocasião melhor sobre axiomas. Postulados, teoremas. E você tem a geometria euclidiana. A geometria euclidiana é a geometria que nós comumente já conhecemos no dia a dia. Geometria que a gente aprende no ensino médio, e outras coisas que a gente vê mais visualmente, digamos. Apesar que, na verdade, visualmente a geometria projetiva é diferente, mas é próxima. E não só isso, né? Você avançando no curso, você começa a ver que existe as geometrias não euclidianas. Aí você vê
Uau, que coisa é essa geometria não euclidiana? Bem, imagine que você muda um teorema, ou um postulado, ou um axioma, um detalhe, ou vários. Pequenas modificações na estrutura, no corpo dessa ideia, dessa teoria de como descrever a geometria, você tem mudanças grandes. Uma delas, bem interessante, é chamada geometria do taxista. Espero poder falar sobre ela em outra ocasião. Mas você muda apenas sobre como calcula a distância. A distância entre dois pontos na geometria euclidiana é como se calculássemos a hipotenusa de um triângulo. Certo? O triângulo retângulo tem um ponto aqui. A gente tem o eixo x, o y e aqui a hipotenusa. Ou seja, é a raiz quadrada dessa medida ao quadrado mais essa medida ao quadrado. Vamos mudar isso. Se a gente muda que a distância não é definida dessa forma, mas a distância é definida esse mais esse. Né? Esse mais esse. É esse caminho que se calcula a distância. Você vê que já muda muitas coisas bem interessantes. Uma delas é o círculo. Faz um círculo comum na geometria euclidiana e faça o que seria um círculo na geometria do taxista. E você vê que na geometria euclidiana o formato é redondo, vamos dizer, uma esfera, algo circular. Na geometria do taxista vira um quadrado e tem todas as propriedades de um círculo. Eles são equidistantes os pontos do centro. E você pensa, mas de onde surgiu isso? Pense que isso tem aplicações também. Não que o objetivo inicial é fazer uma aplicação, mas na matemática, mas existem aplicações. Imagine que você está fazendo um GPS, ou é um taxista, você tem que calcular a distância que você vai dessa casa até essa outra casa. Você muitas vezes não pode fazer esse caminho linear reto, porque tem as ruas, tem os quarteirões, você não pode atravessar as casas no meio. Você tem que seguir, sei lá, andar até essa rua e andar até essa rua. Ou seja, a distância que você vai percorrer é este caminho, a quilometragem total do carro, do veículo. E não essa linha reta, como se você fosse, sei lá, de helicóptero, por exemplo. Existem outras geometrias não euclidianas bem interessantes, muito utilizadas. Mas esse é um outro ponto bem legal sobre geometria, muito profunda. Sem contar a geometria analítica mais desenvolvida ali por René Descartes, que é fantástico, você transforma a geometria praticamente em álgebra e você preserva as propriedades, você cria-se a ideia do vetor, algo que tem agora uma direção. Geometria não é apenas, digamos, neutra no seu sentido, trajetória. O vetor, ele tem, assim como você tem o tamanho do vetor. Então você pode dizer que, eu estou indo para lá. O para lá, eu não estou apenas na diagonal. Eu estou na diagonal para cima, na diagonal para baixo. Ou então dizer que eu estou indo nessa direção, não devagar, eu estou indo muito rápido, ou bem lento, ou extremamente rápido, que seria mais ou menos a ideia do tamanho do vetor. E isso passou a ser muito utilizado, especialmente na física. Também tem muitas utilizações na astronomia e até sobre modelos climáticos, né, para ver questão sobre, por exemplo, os ventos. A gente pode traduzir os ventos como vetores. O vento está nesse movimento. Ou seja, talvez nesse sentido, várias flechinhas assim. E qual a intensidade, qual a velocidade do vento? Aqui pode estar um pouco mais devagarzinho o vento. Aqui pode estar muito rápido, muito forte. Então você faz um vetor grande. É uma ideia fantástica. E a parte talvez mais interessante para mim no curso foi a parte histórica e filosófica da matemática. Vou fazer posteriormente outro vídeo só para falar sobre essa parte que é fantástica. Mas já ligando alguns detalhes sobre isso, tem a parte essencial da matemática, que é estudado numa parte mais
sobre lógica mais teórica da base da matemática, que é o conjuntos, teoria dos conjuntos, análise real, entre outras. O que seria isso? Você deve ter visto alguma coisa lá pro começo do ensino médio ou no ensino fundamental. Por exemplo, conjuntos. Por que números inteiros, números reais, racionais, números complexos e essas coisas assim, tanto conjuntos, porque a gente fica fazendo com as combinações, pertence ao conjunto, pertence à união, intersecção. Bem, essa é uma parte fantástica, fantástica. Vamos começar com uma pergunta bem simples. O que é tudo? Existe um conjunto que pode ter todos os conjuntos? Mas, como assim um conjunto que pode ter todos os conjuntos? Vamos pensar com uma outra pergunta, de uma forma mais filosófica, traduzindo um conjunto para um objeto mais conhecido, teoricamente. Vamos pensar em Deus. Deus. Deus, ele é, segundo a tradição e a revelação das Escrituras, onipotente, onisciente, ok? Ou seja, tem poder para fazer tudo, vamos dizer assim, tem todo o conhecimento possível. Mas vamos pensar, o que isso significa? A palavra tudo. Deus teria poder, certo? Ele teria poder para se autonegar? Ou um poder para ele dizer que não é Deus? Como assim? Ora, é uma possibilidade, é um conjunto. Você poderia fazer, ele poderia criar uma possibilidade de, ok, um conjunto em que não há Deus. Mas ele é um conjunto que ele é Deus. Você consegue fazer um conjunto que une esses dois conjuntos? Essas ideias. Ou poderia dizer, Deus saberia como seria o universo, o mundo, se ele não existisse? Você percebe? Peraí, se ele não existisse, ele não pensaria, ele não saberia. Mas seria onisciente e conseguiria saber. Então você cria umas contradições. Não, esse tipo de contradições surgiu na matemática, né, sobre a teoria dos conjuntos. É possível um conjunto desse tipo? E aí percebeu que não. Você não consegue criar conjunto dessa forma. Você tem que fazer definições de algumas coisas, senão a coisa perde o sentido, vira autocontraditório e insustentável. E você começa a ter que definir no detalhe do detalhe as coisas, inclusive a linguagem que você está usando para expressar aquilo. Você tem que definir a linguagem. Uau, essa linguagem, literalmente você começa a pensar em linguística, na fala, no idioma, nas palavras. E não apenas isso. E aí, você começa a entrar em detalhes de ter que provar tudo de forma rigorosa as coisas. E aí os matemáticos chegaram, de certa forma, aos axiomas elementares da matemática. Toda a matemática é construída em cima de axiomas. Resumindo de axioma, algo totalmente impossível de se provar. Você não consegue provar de modo algum, não há como. Na própria definição da coisa não tem como provar. Por exemplo, ponto. Um ponto é um axioma. Se eu disser para você, prove que um ponto existe. Prove que aquilo é um ponto. Prove que é um ponto. Porém, em toda a teoria da geometria, a gente usa pontos. A gente tem que assumir esses axiomas para construir. Ou seja, você tem que ter fé, crença absoluta, cega, nesses axiomas para o todo ser construído. Uau, assim, mas você já linkar algumas coisas sobre religião, né? Também, axiomas. Gostam de fazer axioma porque parece algo mais, mais científico, mais matemático. No fundo, é uma fé, é uma crença. Não.
porém você tem a intuição daquilo, você consegue racionalizar que aquilo é, de algum modo, razoável, verdadeiro. E ficar pensando, por que isso é importante? Opa, imagine computadores hoje. O que garante que um computador, não é que você fala lá, opa, pagar tal item por R$100. Enter. Não vai vir uma fatura de 900 milhões na sua conta. Poderia ser muito fácil uma coisa assim acontecer. Um simples erro num bit na memória, no cluster do computador, sei lá. Nem isso. Opa, o computador, o processador funciona por elétrons vagando ali na sua placa-mãe, no processador, essas coisas. E aí, imagine que de repente esse computador esquentou muito, dilatou o caminho dele, ele demorou para chegar, outra informação passou por ele, de alguma forma que foi para um caminho menos dilatado, menos rápido, chegou ali, ou que não, ele bateu no meio do caminho, chegou ali. Há muitas possibilidades de erros, extremamente, muitos. Há coisas, por exemplo, que o computador não conseguiria calcular de forma bruta. Por exemplo, fatorial. Se você dividir algo por um fatorial, você quebra a memória do computador rápido. Existem métodos para você conseguir calcular algumas coisas no computador de forma consistente. E aí está o ponto importante. Os computadores, de certa forma, foram talvez uma das coisas mais fantásticas feitas pela matemática. O computador jogou uma matemática aqui, recriamos um pensamento, uma ideia, um ser humano com as ideias matemáticas. Se o computador funciona, agradeça a matemática. E toda essa teoria, toda essa questão. Mas eu não queria ficar só por aí. A teoria dos conjuntos é fantástica. Depois podemos falar mais sobre isso. Mas a parte filosófica, para mim, é a mais fantástica de todas. Se você estudar sobre história da matemática, você facilmente vai ver que a matemática veio de grandes pensadores, filósofos, homens muito conhecedores. No passado, na Grécia, por exemplo, onde talvez foi mais exponencial na antiguidade a matemática, ali os pensadores meio que não dissociavam muito matemática dos saberes, dos conhecimentos, da ciência. Eles eram, digamos, conheciam muitas coisas, entre elas matemática. Tinha lugar ali entre que as pessoas que entravam para fazer as leis, julgar essas coisas, ficava uma inscrição na parede. Não entra aqui, quem não sabe geometria. Você fica pensando, imagina se hoje no Congresso Nacional ou na presidência estivesse lá, requisito, tirar 10 em geometria analítica e geometria não euclidiana. Quantos que entrariam ali? E aí fica pensando, tem a ver matemática com isso, com a filosofia, né? Olha, leia alguns livros da época da Grécia. Você vai ficar fantástico, né? Achar incrível. E você vai percebendo, quando estuda mais matemática claramente, que ela criou mecanismos para o nosso pensamento, para a nossa razão. É quase uma tecnologia de pensar a matemática. Algo que você consegue ser mais preciso na linguagem. E criar ideias mais precisas, menos opinativas, digamos assim, opinativas sem fundamento. Você consegue provar, demonstrar. E isso foi criando uma estrutura de pensar ao longo do tempo. E foi criando muitas revoluções, tecnologias, especialmente para a humanidade que melhorou. Vamos pensar numa mais básica hoje. Celular ou na internet. Antigamente, quem tinha, digamos, poder dominava a imprensa, dominava o que as outras pessoas iriam saber, conhecer. Com a internet, com outras coisas assim, os saberes se multiplicaram. A informação chega mais fácil. A pessoa não é mais monopolizada pela mídia, ou por um jornal, uma revista.
Pode, na internet, procurar por vários locais, várias fontes, várias coisas. Então, elas passam a ser menos dominadas, digamos assim. Ok? E que isso tem a ver com matemática? Uau! Pense em como a internet funciona, como foi construída, como o celular desenvolve, como que por Wi-Fi uma coisa é transmitida, uma informação é transmitida, se você não vê, como vários computadores, coisas ligadas por Wi-Fi ou outras coisas que estão vindo ondas de tudo qualquer lado, elas não se cruzam, digamos, um celular não está recebendo outro tipo de informação que o outro que deveria receber, não há essa confusão. E uma coisa muito interessante estudar sobre criptografia. Bem, acho que aqui já deu um bom overview sobre a questão da matemática, que se você for estudar matemática você vai ter acesso, coisas que você verá, e há muitas coisas mais profundas do que isso, lógico. Algumas, dependendo do curso de matemática que você for fazer, né? Eu fiz licenciatura, você acaba vendo um pouco de tudo e se aprofundando mais em alguns tópicos ou outros, como álgebra, como cálculo, um pouco mais sobre os fundamentos da matemática, né? Teoria dos conjuntos, análise real, algumas coisas, muito sobre geometria. E um pouco mais também foi a parte filosófica, de história, matemática, a parte de licenciatura também. Se você fazer a parte pura da matemática, você vai ser um John Nash da vida, do filme Uma Mente Brilhante. Você vai ficar no mundo à parte, literalmente, assim, digamos. Você vai ficar no teórico do teórico da matemática, geralmente você vai se focar em um ponto, num aspecto da matemática, e aprofundar numa teoria ali que você mais 5, 10 pessoas no mundo vão entender o que vocês estão falando. Se você for para uma parte mais de estatística, você tem uma parte mais prática da matemática, que é estatística. Podemos depois falar sobre estatística. E porque, como hoje se tenta definir que estatística é diferente de matemática no que, né? A estatística é como se fosse uma parte da matemática específica. Se você for para mais parte de matemática aplicada, você vai mais ver métodos matemáticos, tipos de equações, interpolações e várias coisas que são usadas principalmente em aplicações computacionais, ou também em como desenvolver computadores, como o computador funciona, a tecnologia por detrás das peças, toda essa parte.